Meu nome é Zé Carlos Pedro de Oliveira. Eu sou nascido dia 1º de dezembro de 1958. Meus pais são Zé Marques de Oliveira e minha mãe Elaine. Eu tenho 3 filhas, 6 netos. Tá certo? Vim de Recreio para cá com 5 anos de idade. Aqui em Cataguases eu estudei, me formei aqui. E aqui eu iniciei minha vida, né? Tanto social, profissional e até mesmo tive algumas oportunidades jogando futebol. Meu primeiro contato com futebol foi aquele na vila, ali na Igreja Nacional do Rosário, né? Quando colocaram ali para construir, ali tinha um terrão ali, onde muita gente iniciou jogando futebol ali. E dali que veio a ideia, né, do Robertão de fazer um time de dente de leite lá no Flamenguinho. Aí a maioria das pessoas que jogaram futebol ali foram para lá. Danilo, Fernando Amora, uma série de gente que foi criada ali na vila e foi para lá, para esse time. E lá tinha 2 times, tinha o time do Robertão e tinha o time do Chalé, que era muita gente, e ele dividiu isso. E de lá eles fizeram uma seleção para ser o time de dente de leite do Flamengo. E nós que sobramos, fomos para os outros times, fomos para o Operário. Eu, por exemplo, fui para o Manufatura, junto com o Emílio, foi um grande jogador aqui posteriormente. Então a nossa vida de futebol começamos ali naquela terrinha ali, e futuramente, né, cada um tocou sua vida, né, com futebol. O time do Flamenguinho fizeram uma seleção lá de dente de leite e acabou que nós fizemos um time bom lá também, lá no Manufatura. O Operário também tinha um time excelente. E aqui o futebol vingou aqui em relação a isso. O que acontece? Desse pessoal, muitos deles foram para fora jogar futebol. Como eu, Vilmar e alguns outros jogadores aqui, nós tivemos a oportunidade de jogar fora de Cataguases. Mas aqui o nível de futebol daqui na região aqui era muito grande. E eu com 14 anos, eu já estava jogando no time de cima do Manufatura. Eu com 15 anos eu estava fazendo no meio de campo, eu, Rosendo e Plácido, que para mim foram os 2 maiores jogadores que tiveram em Cataguá. Tiveram grandes jogadores aqui, mas esses eram fora da curva. Então eu aprendi muito cedo com esses caras. O time do Manufatura é uma seleção. Como o dinheiro machucou o joelho, e o Fidelis Clemente, ou seja, apostou em mim com 15 para 16 anos. E eu fui jogar nesse time, junto com o Jorge Coleira, Paulinho da Hilda, e era Panzinha, que era um cracaço de bola também. E dali eu saí, fui para o Fluminense. Do Fluminense eu fui para o Cruzeiro, 2 lugares que eu não gostei muito de ficar. E o Atlético me contratou para eu poder participar do campeonato lá hoje fala Júnior, né, era de juvenil, onde nós fomos tricampeão mineiro. Mas a minha ideia não era jogar futebol só, eu gostava de estudar, e naquela época não tinha como fazer as 2 coisas. Aí eu preferi voltar para Cataguases e estudar, onde eu fiz 3 faculdades e toquei minha vida aqui, né? Hoje eu estou feliz demais de viver aquilo, tudo que eu vivi no futebol, e eu tive o prazer de ter muitos jogadores bons ao meu lado e até contra mim. Você via no Ribeirão Junqueiro, no Zé Carlos Caial, você via o Jorinha em Recreio. Muitos jogadores bons passaram por aqui, que infelizmente já não se vê mais craques como antigamente. Mas graças a Deus eu tenho que agradecer muito a Deus, que a época áurea do futebol de Cataguases eu tive presente nela. Junto com esses caras, Pelota, Pelezinho, Fernando Papagaio, Carlinho Papagaio, que era um cracaço. Então eu tive uma oportunidade muito grande, agradeço muito a Deus esse período que eu passei. E depois, quando eu fui para Belo Horizonte, lá já tinha Reinaldo, Tony Cerezo e muitos outros jogadores. Um cara que eu adoro ele até hoje, a gente tem muita amizade, é o Getúlio, lateral direito, jogou no São Paulo, depois foi para o Atlético, jogou a Seleção Brasileira. E lá, pela amizade que nós fizemos lá, eu consegui lá, junto com alguns, há 13 anos atrás, montar a Associação dos Ex-Jogadores do Atlético, que foi a primeira associação desse nível no Brasil. E hoje a gente tem condição de ajudar uma série de ex-jogadores que não estudaram,
que ficaram aí a relento aí, e a gente tem condição de estar dando apoio a essas pessoas. Eu acho que o maior gol que eu fiz na minha vida foi ter participado dessas associações, ter jogado com esses caras, ter o prazer de todo ano estar reunindo com eles e vivenciar, que tem muita gente aí que precisa de apoio, precisa de força, e a gente tem conseguido fazer isso aí devagar e sempre. Zé Carlos Jiboia foi um grande jogador do futebol cataguasense. Foi um daqueles que, quando novo, né, que sempre os melhores que tinha, com a idade de 17, 18 anos, ia para fora. Ele foi para o Atlético Mineiro. Chegou a atuar lá junto com o Vilmar, com o Paulo Jorge, né, com o Kaká. Craque de futebol, tem muita gente que é craque, né? Mas o Zé Carlos não foi craque, o Zé Carlos foi gênio do futebol. Uma perfeição na cabeça da área, né? E ainda jogou no nosso querido Colorado da Igrejaria, né? Grande jogador. Bom, em 1977, nós fomos tricampeão mineiro. E nessa época, o time do Atlético, dos 11 titulares do time do Atlético, tinha eu, lateral direito, Paulo Jorge, back central, o Ferreira, quase zagueiro, Ludo, ponto direito, e Vilmar, ponto esquerdo. Ou seja, dos 11, 5 eram de Cataguases. Tá? E desses jogadores que tiveram lá, assim, o que mais sobressaiu foi o Vilmar. O Vilmar foi para o time profissional e de lá chegou até a seleção brasileira, né? A seleção olímpica. Ele jogava fácil demais, era um cracar de bola. Como os outros jogadores também, muitos deles, a maioria deles, subiu para o time profissional. O Paulo Jorge, que teve uma carreira diferente, que ele foi para o Nacional de Manaus. Tá? E chegou lá e ficou lá, e chegou a jogar contra o Flamengo, marcando Zico, que também era uma pessoa humana fora do comum, né? O Paulo Jorge. Então, o Ferreira foi para que é o Kaká, né? Conhecido nosso aqui. Ele foi para São Paulo, jogou na América lá de São Paulo. O Vilmar chegou a jogar lá também. O Vilmar foi para Olaria. Muita gente foi para esses times. Quando a gente fala assim, mas esse time era pequeno. Mas na época eles não eram pequenos. Olaria tinha um timaço. Você está entendendo? Quando as pessoas pensam assim a nível de hoje, mas tem muita gente que foi para time aí de nível aí que a gente pensa que é ruim, mas só tinha craque naquela época. Qualquer time que você ia tinha muitos jogadores bons. E de lá, a maioria deles foi para time profissional. Eu que preferia não seguir a carreira, que condição eu tinha, que eu já estava treinando com um time profissional, mas eu resolvi, o meu caminho não é esse, o meu caminho é estudo. Aí eu voltei para estudar. E graças a Deus eu acho que eu fiz melhor, que eu joguei futebol, muita gente fala que eu era bom jogador, mas eu não me achava bom jogador. Eu preferi parar com essa ilusão e estudar. E dar condição de vida, né, como eu dei para meus filhos e muitos amigos que jogam futebol hoje, através dessa associação, através dessas coisas, a gente ajuda muita gente. Graças ao bom Deus. Só tenho falado do Zé Carlos, só coisa boa. Craque de bola, jogava muito, teve no Atlético Mineiro, jogou lá no Atlético, jogou campeonato para nós aqui no Colorado. Além de tudo, a gente sou amigão, era um craque de bola, cracaço. Ele está nos craques de Cataguases aí. Em matéria de futebol, antigamente, né, a gente não tinha essa mídia que tem hoje. Mas quem teve o prazer de ver o Rosendo jogar, eu joguei 3 anos do lado dele, não sei, até hoje não sabia se ele era direito ou se era esquerdo. Ele era perfeito das duas pernas. Ele tinha uma visão periférica de campo que poucas pessoas têm. Outro jogador excelente que tinha aqui é o Plácido, Pelezinho, Jorge Goleira. Aqui tinha uma seleção aqui em Cataguases aqui admirável. Eu vou ser sincero para você, eu falei com alguns amigos meus, aquele time de 70, todo mundo fala que foi a melhor seleção de todos os tempos. Quando terminou a Copa do Mundo, eles fizeram um jogo aqui no Brasil, Brasil e México, para agradecer a população do México o apoio que deram ele lá. Eu vou ser sincero para eles, eu não sei se ele seria titular, mas ele, pela bola que ele jogava, ele tinha condição de estar naquela seleção. O grande Rosendo, tá? O Rosendo era, e além disso, um ser humano fora do comum.
E além dele, aqui em Cataguá, de referência que a gente tem aqui, a nível de futebol, quando a gente pensa, se você for pensar a nível de futebol craque, você tinha Rosendo, você tinha um Panzinho, lateral direito, que também era perfeito, você tinha Plácido, você tinha Carlinho Papagaio, centroavante, era o fino, você bobeasse com ele, ele tinha uma habilidade muito grande, tinha uma cabeça, tranquilidade, uma paz para poder jogar bola. Você não viu ele nervoso, independente do que estava a partida. Fernando Papagaio, irmão dele, outro craque de bola, chegou a jogar até no Vasco de ponta esquerda, e aquele jogava de cabeça de área. Então aqui teve muita gente muito boa, como teve aqui na região também, o Zé Carlos Cael também, que era um amigo meu xará, lá aqui no Ribeirão Junqueira, já tinha um Jurinha em Recreio. Então tinha muitos jogadores bons aqui nessa época, mas infelizmente o futebol na região ele foi acabando. Hoje esse negócio de escolinha, essas coisas todas, pararam de ter craques. Hoje os jogadores são muito mais industrializados do que propriamente craque de futebol. Antigamente a gente jogava com bola de meia, a gente tinha habilidade, todo mundo tinha habilidade por causa disso. Hoje não tem, hoje nem corre atrás de cone. Você não faz mais craque. Os craques que tem ganham muito dinheiro porque realmente são craques. Se você for ver nível, tem muitos times grandes aí que não servia para jogar contra o time flamenguinho aqui. Aqui tinha bons jogadores, boas pessoas, o relacionamento era muito grande, era a amizade que se tinha. Nós criamos um time aqui, o Colorado, para poder jogar um campeonato aqui só de jogadores que tinham parado de jogar bola. Nós montamos o time e fomos vice-campeões da cidade. No ano seguinte nós fomos campeão. Então o nível era muito bom. Mas infelizmente essa região aqui deixou a desejar em relação a isso. Mas graças a Deus que fica a lembrança desses craques que tiveram antigamente aqui. O time do Flamenguinho, por exemplo, Dente de Leite, aquele time do Dente de Leite do Flamenguinho, quando a gente pensa nele, se tivesse hoje jogando profissionalmente, ele não perdia para ninguém. Aqui em Cataguases, quando eu parei de jogar bola, já tinha uns 2 ou 3 anos que eu tinha parado de jogar bola, eles resolveram fazer ali na Granjaria, montar um time, o time do Colorado Esporte Clube, e me convidaram para participar lá com esse pessoal que estava lá. E quando eu cheguei para ver, só tinha gente craque, outra pessoa que a gente não pode esquecer dela era o Pepita. Pepita era simplesmente grande jogador. Nós montamos um time lá, com Tarcísio Grupo, Pedro Paulo Diogo, Magela. Era um timaço. Nós começamos a treinar e fazer um trabalho a nível de fortalecimento. Nós fomos disputar o campeonato. No primeiro ano que nós disputamos o campeonato, nós já fomos vice-campeões. E no ano seguinte nós fomos campeão da cidade. E era um time que tinha pouca gente de fora, muito pouca gente de fora, e a maioria deles praticamente criado na Granjaria. Para você ver o nível que era o time. Hoje a gente faz todo ano um encontro dos ex-jogadores do Colorado, da família Colorada, onde vai os jogadores, né? E a família de jogadores. Todo ano a gente faz essa reunião, porque era uma união muito forte que tinha. E lá não tinha craque na acepção da palavra. Craque era o Pepita e alguns outros lá. Mas a maioria era no nível só, ou seja, todo mundo jogava para o time, corria para o time, é por isso que deu resultado. A gente ficou aí bastante tempo sem perder. O time jogava, mas jogava por música. Tinha o Geraldo Magela, centroavante, que, nossa senhora, qualquer bola cruzada para ele era cabeça, era gol. Era um time que dava prazer de jogar. Te confesso que é um dos times que eu mais tive prazer de jogar, independente de eu estar no Atlético, Manufatura, ou aonde eu passei. O time que mais eu tive prazer de jogar foi no Colorado. Devido à união, devido à família que era, tanto a torcida como os jogadores. A reunião que a gente fazia em cima de um caminhão. Reunião antes do jogo para poder jogar e foi sagrado campeão da cidade. O Zé Carlos, por exemplo, a gente desde garoto a gente saía, entendeu? Saía para conversar, saía para algum evento que tinha uma festa, alguma coisa, a gente estava sempre junto, né? E
a gente ficamos sabendo que também que era parente, e aí ficou mais unido então, entendeu? Aonde que a gente ia, a gente tomava conta do local. E é um cara muito bom para você conversar, muito amigo, entendeu? Solidário, é uma pessoa muito boa mesmo, entendeu? O time do Colorado era um time que por ser família, você tinha lá, além de Pipita, você tinha o Osney, que era um cracaço, Sequinho jogou futebol aqui, começou jogando futebol aqui e foi embora lá para Rodeiro, onde se tornou lá a figura ímpar lá do time do Espartano. É uma pessoa humana fora do comum, era um cracaço de bola. Eu já vi o Sequinho fazer em campo, coisa que, se a gente for falar, nego não acredita. O cara era simplesmente maravilhoso para jogar futebol. Então, eu tenho muito prazer de ter vivido essa época, tá? E graças a Deus que essas pessoas, a gente está sempre, quando a gente sempre pode, a gente começa a pensar. Uma outra pessoa que a gente não pode esquecer dele aqui, quase que ninguém fala, é do Zé Henrique Capá. O Capá é meu primo. Pra você ter ideia, quando jogava Manufatura contra o Flamenguinho, eu jogava no Manufatura e o Capá no Flamenguinho. Essa aí vocês vão rir demais. Aí tinha uma festa no sábado lá em Laranjal e a gente ia jogar no domingo, Manufatura contra o Flamenguinho. Aí o Capá, ô Zé Carlos, vou dar um pulinho na festa lá em Laranjal? Aí eu peguei um Fusquinha que a gente tinha, um Fusquinha Laranjal, e nós fomos pra festa lá. Aí no outro dia nós fomos jogar. E o Capá era aquele negócio, né? Se bobeasse com ele, eu te jogava na alambrada. Me jogaram a bola nas costas do Capá, eu parti para ir para a linha de fundo, ele me deu a área assim para poder chegar na linha de fundo, eu falei, ele vai me jogar lá na arquibancada. Que ele era craque, mas também jogava. Aí ao invés de eu cruzar a bola, parti, cortei ela pro lado de dentro, ele passou. Ele, mas você não vem aqui não? Eu falei, é ruim, deu aí, o Capá não era fácil não. Cruz credo. Se bobeasse até a tia dele, se ficasse dentro de campo, ele levantava ela. Mas tem tanta história boa de futebol que... Mas, como você havia me perguntado, o melhor jogo que eu tive na minha vida, eu não sei se eu fiz uma preliminar de seleção brasileira contra a Alemanha. Beckenbauer na Alemanha, Rivelino no Mineirão, e nós jogamos o Atlético Mineiro de junho contra o América. Mineirão com mais de 100 mil pessoas para assistir aquele jogo, e nós fizemos preliminar nesse jogo. Primeiro tempo a gente estava perdendo de 1-0. E aquela... Falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Aí nós fomos pro vestiário, eu fiz uma reunião lá com o pessoal, falei, gente, um campo desse, torcida dessa, chuteira nova, camisa nova, tudo novo, a gente preparado, nós viemos aqui, isso aqui é um teatro, rapaz, nós viemos aqui para fazer festa. Vão voltar lá e vão dar um jeito de ganhar esse jogo, a gente não pode sair daqui com derrota, não. Ganhamos o jogo de 3-1. Foi contra quem? Foi contra o América Mineiro, Atlético América Mineiro, preliminar da seleção brasileira. E a seleção brasileira tinha pouca gente, Paulo César Caju, Rivelino, do outro lado Beckenbauer. Ô, gente, esse jogo foi inesquecível, ou seja, quando eu falo meu primeiro jogo é do glamour das coisas. Agora, o pior jogo que eu já fiz fomos com o time do Colorado, lá quando jogava contra o Espartano. Mas a gente tinha parado, estava algum tempo parado, jogava futebol, nós chegamos lá, campo lotado. Eles enfiaram 5-1 na gente. Meu Deus do céu. Outro jogo que eu não posso esquecer, nós fomos jogar lá em Ipanema, contra a seleção de Ipanema, o Júnior do Atlético, contra a seleção da região lá daquele vale lá. Só que nós chegamos no sábado e o jogo era no domingo. E tinha uma festa na cidade. O que eu fiz? A gente estava no primeiro andar do hotel, eu fiz uma Tereza daquela, depois das 10 horas da noite eu desci, eu e mais 3, pela Tereza para ir para a festa. Falei, eu vou na festa, eu vou jogar, né? Já fazia isso aqui com o Capão, não vou fazer isso lá numa festa. Era jogo amistoso. Rapaz, quando eu chego no bairro, fomos com um blusão do Atlético, tudo. Quando nós chegamos lá
na porta do clube lá, eles deixaram a gente entrar. Primeira mesa, a diretoria do Atlético sentado lá na festa. Cara, o Belmiro, o massagista, né? Roupeiro, treinador, tava tudo lá, pô. Foi, nossa senhora, nós saímos voltamos correndo por coisa, mas eles viram a gente. Fomos jogar, primeiro tempo 2-0 pro time deles. Aí vira o técnico e falou, não tem problema não, se vocês perderem o jogo, 30% do salário de vocês vai ser descontado. Ganhamos o jogo de 4-3, graças a Deus, mas o negócio foi feio. Mas mesmo assim eles multaram a gente 20%. Mas isso também foi um jogo também que eu não esqueço. A minha ida lá para o Atlético foi o seguinte, o Atlético Mineiro, ele estava procurando o lateral direito para compor o time para ganhar o Campeonato Mineiro. E o lateral direito que tinha lá que estava jogando era o Alvimar, que era back central. Não tinha, o lateral direito lá já tinha estourado de idade. Aí o que acontece? Eles vieram aqui no Nacional de Muraé para poder saber, procurando, né? Aí o Lalim, que era técnico do Nacional de Muraé, eu fiquei sabendo isso depois. Ele falou que o melhor lateral direito que tinha na região e que tinha a idade que eles estavam procurando era eu. Isso foi numa quinta-feira. Eles vieram direto a Cataguases, conversaram com meu pai já assinou o documento lá que eu poderia ir. Aí eles foram ver o treino meu, que era quinta-feira à tarde, o treino de manufatura, e eles queriam já me levar. E eu tinha uma prova para fazer à noite. Eu falei, não, eu só posso ir amanhã. Aí eu fui numa sexta-feira para lá, cheguei no sábado de manhã, teve um treino recreativo, eles me fizeram até contra o Vilmar. E o Vilmar, eu estava na concentração, eles me colocaram no quarto lá, que era eu, ele e o Paulo Jorge no quarto. E eu treinei no sábado, no recreativo, e já me levaram para Pedra Azul para poder jogar no domingo, que era um jogo amistoso que tinha lá. Aí o que acontece? O Alvimar, no primeiro tempo do coisa, ele machucou, ele torceu o joelho lá e saiu. Aí o Dalso, né, que era o técnico, me colocou para jogar e eu não saí mais do time. Eu fui melhor em campo naquele jogo. Aí na semana seguinte tinha uma festa, o Atlético era o seguinte, durante a semana eles jogavam amistoso, para poder angariar dinheiro que não tinha patrocínio. E no domingo a gente jogava o campeonato. Aí eu fui jogar lá em Formiga, melhor em campo de novo. Aí pronto, aí eu, graças a Deus, me deram força e eu fiquei lá no Atlético lá algum tempo e fomos para o Campeonato Mineiro. Só que eu não queria jogar bola, eu queria estudar. Eu voltei para aqui, aí o senhor Fernando, que era o responsável pelo Atlético, lá pela divisão de base, ele veio 2 vezes aqui em Cataguases me pedindo para voltar para lá, porque eles tinham um plano para mim lá no time, tá? Eles iriam me emprestar para o outro time para me pegar mais cancha para voltar, que até então o lateral direito era o Alves. Eles fizeram um plano para mim, porque graças a Deus a gente jogava a bola direitinho. Mas eu falei com ele, eu não quero, eu quero estudar. Aí aqui quando eu falei isso aqui, o Ricardo Peixoto, que era até então diretor da FAPAPEL, ele falou, não, Zé Carlos, se você quiser ficar aqui, você pode vir para cá, que eu vou te dar emprego na fábrica e vou te dar a condição de você estudar. Foi aí que eu consegui estudar e fazer a faculdade, graças a Deus. Então foi um período legal, foi um período bacana.